Não tem pergunta que não me façam mais, seja aqui no canal, na universidade ou até na minha vida pessoal, do que qual é a melhor linguagem para programar. Você já viu centenas de vídeos disso na internet, já deve ter lido artigos, já deve ter comprado livros, mas eu vou tentar ir para um caminho diferente. Bem, espero que seja um caminho diferente para tentar te ajudar, ok? Vou falar um pouquinho mais com você depois da vinheta. Certo, meu querido Padawan, minha querida Padawan? Se você se pergunta qual é a melhor linguagem para poder começar a programar, ou qual é a melhor linguagem para programar, não importa qual variação dessa pergunta que você use, eu já vou te responder, mas é importante que você deixe seu like para ajudar esse canal a crescer, para que eu possa trazer mais vídeos e até fazer atualizações desse vídeo, por exemplo. Você pode deixar seu comentário aí com sua opinião, de repente você pode mudar minha opinião, ou pode acrescentar informações, ou sugerir novos temas, e por isso eu peço seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para você compartilhar com aquele seu amigo que também está indeciso se ele programa ou não programa, com o que ele vai programar. E se quiser ajudar ainda mais, deixe seu valor demais, ou doe um pix de qualquer valor, qualquer 10 centavos ajuda demais aí a pagar as contas do canal para a gente poder manter os vídeos funcionando. Certo, vamos lá. A resposta ela não é tão simples quanto muita gente faz parecer. Por quê? Tem muita linguagem. Você já deve ter visto aí Python, C Sharp, Visual Basic, Java, enfim, você deve ter visto aí. Sinceramente, eu mesmo não sei quantas linguagens existem no mundo, porque existem linguagens que são variações de linguagens existentes, e linguagens que são os próprios linguagens que são específicas, linguagens que são usadas só em empresas. Então, quando alguém me pergunta qual é a melhor linguagem para começar, eu digo, não importa. Mas como assim não importa? Quer dizer, é a linguagem que você vai desenvolver apps, que você vai desenvolver programas. Não importa muito porque, na verdade, o mais importante da programação, muita gente não se dá conta, que é a lógica. O mais importante para você programar é a lógica de programação. Mas sim, existem linguagens que vão te dar mais oportunidades do que outras. Por exemplo, se você quiser uma linguagem que te dá mais apoio da comunidade, que tenha muita documentação disponível, que seja muito comentada, tem o Python. O Python tem uma comunidade enorme. O Python, qualquer lugar que você vá, você vai ter alguém que, mesmo que não seja programador, já deu uma pinceladazinha no Python. É uma linguagem que vale a pena aprender a programar? Sim, o Python é muito interessante. Mas o Python é unanimidade? Não, não é. Pode ser que você não goste do Python. E para isso, por exemplo, você tem outras linguagens que são um pouco mais rápidas para se desenvolver. São, inclusive, as queridinhas das empresas. Se você quiser, por exemplo, focar na iniciativa privada, eu recomendaria o C Sharp, que é uma linguagem que já trabalha bastante aqui no canal. O C Sharp tem a vantagem de que você pode programar em várias plataformas diferentes. Não que no Python dê para fazer isso, o Python também dá. Mas o C Sharp você consegue, por exemplo, através do Visual Studio, fazer programas ou até apps de uso comercial mais rápido, para poder vender para empresas ou para o consumidor final que precisa disso em pouco tempo. E de repente não é algo que você precisa fazer com muita sofisticação, embora dê para fazer muita coisa bacana. Se você quiser conhecer, acompanha nossos vídeos aí, tanto de C Sharp, quanto de Xamarin, quanto de NetMaui, tudo isso utiliza C Sharp. Também dá para programar jogos em C Sharp. Por exemplo, os jogos da plataforma Unity. Eu sei que a Unity está com polêmicas e tal, mas o C Sharp é muito utilizado em várias plataformas, mesmo que não seja Microsoft. Aqui no canal eu uso mais a Microsoft, porque o Visual Studio é gratuito, tem documentação de fácil acesso lá no site da Microsoft, então eu acabo usando mais essa, inclusive para dar aula. Mas não necessariamente é a melhor linguagem do mundo. Na verdade, não existe a melhor linguagem do mundo. Quando você aprende a programar em uma linguagem, qualquer uma que seja, e você entende a lógica por trás dela, qualquer outra linguagem que você vai pegar depois, principalmente se ela for muito próxima daquilo que você já faz, seja se você estiver trabalhando com uma linguagem de alto nível e a próxima que você pegar for de alto nível, muito provavelmente você vai se adaptar rápido. Não vou dizer que vai ser fácil, porque isso varia de pessoa para pessoa, mas a adaptação é rápida, porque você já sabe construir a ordem ali. Mesmo que a estrutura do código tenha diferenças, você sabe que ele tem uma certa lógica a ser seguida, você sabe o que é um algoritmo, você sabe o que é uma linguagem de programação, você sabe o que é uma classe, você vai saber o que é uma programação orientada a objetos. Então você vai adquirindo habilidades, mesmo que você comece a aprender uma linguagem que não seja necessariamente a linguagem que você vai passar a utilizar o resto da vida. E eu digo mais, você não deve ficar preso apenas a uma linguagem. Mesmo eu, que muitas vezes preciso fazer algo muito rápido, eu não uso exclusivamente o C Sharp. Inclusive, na vida eu já usei até o Visual Basic, que nem é tão queridinho assim, pelo menos não percebo isso. Por quê? Dependendo da situação, às vezes eu preciso fazer um programa para alguém fazer um cadastro, uma coisa que seja relativamente simples, mas eu preciso fazer isso com uma velocidade muito rápida, então eu vou optar por uma linguagem mais rápida. Se eu precisar fazer algo menos complexo,
Aí, dependendo do que for, a gente parte para o Python, se for uma linguagem mais específica, te dá uma olhada do que se trata. Muitas dessas linguagens são variações de linguagens existentes. O ideal é que você tome a iniciativa de simplesmente conhecer uma linguagem. Experimenta. Qualquer uma que você escolher, você vai tomar uma pancadinha no começo, tá? Se você for iniciante, é claro. Porque você está explorando um mundo novo. Você está aprendendo a conversar literalmente um novo idioma. A linguagem de programação é um idioma. Você só tem que escolher o idioma que é melhor para você. O que você pode fazer é ficar entre as linguagens disponíveis no mercado de uso amplo, que seja, por exemplo, Python, C#, C, C++, enfim, qualquer linguagem que esteja nas plataformas de desenvolvimento, nas IDEs, que sejam mais populares, qualquer uma delas você vai ter alguma abertura de mercado. Você pode escolher baseado no que você vai fazer. Por exemplo, se você quiser programar apps, você pode usar o Android Studio, então é interessante que você aprenda C, C++, ou até Java. Se você quiser programar para Android, uma linguagem multiplataforma, para Android, para iOS, tudo ao mesmo tempo, você pode utilizar C# dentro do Visual Studio, utilizando o NetMAUI ou usar Marineford. Se você quiser trabalhar com inteligência artificial, Python tem muita coisa disponível aí nas comunidades para você explorar, embora não seja a única, mas é a maior, então você tem essa. E se você achar uma quarta, quinta linguagem que não é muito comentada, que você nunca tenha escutado antes, mas você dominou ela, você ganhou habilidade com ela, cai dentro. Cai dentro porque o mais importante é o produto final. O consumidor, ele não olha a linguagem, não olha o código-fonte. Quem vai olhar o código-fonte é o programador, o desenvolvedor, é a gente. E pra gente o que importa é o que é fácil pra gente, é o que a gente consegue fazer em pouco tempo, ou com qualidade. Na verdade, a qualidade ainda é acima de tudo. Então, se você consegue com uma determinada linguagem que pouca gente usa, você não sente tanta falta de conteúdo, e você desenvolve bem, você consegue fazer coisas que dão um resultado final, que o usuário vai olhar lá aquele app, aquele programa que você fez, e tá rodando lisinho, tá rodando sem problemas, cai dentro, porque, como eu te falei, o mais importante não é a linguagem, o mais importante é a lógica de programação. Então, só para fechar, uma vez eu fui levar um projeto na universidade, aqui na UENF, onde estava procurando um mestrado, e conversando com uma professora, que provavelmente seria minha orientadora se eu ficasse naquele laboratório, e eu perguntei para ela, qual a linguagem que a senhora prefere que eu trabalhe? Porque eu achei que isso fosse relevante. Eu cometi esse erro de perguntar isso para ela. Ela deu um sorrisinho e falou assim, mas a linguagem não importa. Para mim não importa a linguagem que você vai utilizar. Isso não é importante. O mais importante é a lógica. Se o seu app funciona com a lógica de programação perfeita, ele consegue entregar aquilo que ele se propõe, se ele sai do ponto A e chega ao ponto B, só isso. A linguagem é um trilho de trem. E o trem é a tarefa do teu app. Se você consegue colocar o trilho de trem, se você vai usar a base de madeira, concreto, pinos, de acordo lá com o terreno que você encontrou, não importa. O importante é você consegue fazer isso bem, não vai falhar, não vai quebrar, não vai dar problema depois, não vai estragar a experiência do usuário. Essa é a parte mais importante. Então, o mais importante é você entender a lógica da programação. Se você não souber que linguagem vai começar, vá pelo YouTube que você tem mais carisma. Ou então escolhe um aleatório e tenta fazer umas 3 aulas. Ou então lê alguns artigos, vê qual linguagem você simpatiza mais e só começa. Se você não gostou, viu que não é pra você, você pode trocar pra outra. Mas aquilo que você aprendeu na anterior não tá perdido, tá? Porque a lógica continua sendo a mesma e você vai mandar super bem em qualquer outra linguagem que vier depois, ok? Esse vídeo tá ficando um pouco mais alto do que eu queria, só um conselho que eu sinto que faz falta. O pessoal tá muito preocupado com a linguagem. A linguagem ela só se torna importante quando você escolhe aquela que você tem mais facilidade, e para chegar lá você vai ter que entender a lógica antes. Então, por exemplo, se você quiser aprender Android comigo e ver minhas aulas NetMAUI e gostar do NetMAUI, cai dentro, faz comigo, não tem problema não. Se for sua área, você pode ir para outra. Não vou ficar triste. Beleza? Eu vou ficando por aqui porque já está passando demais o tempo, não quero atrapalhar o começo de ano de vocês. Muito obrigado por sua companhia. Meu nome é Elias Ribeiro. Se quiser ajudar esse canal, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Qualquer coisa deixa um valeu demais ou um pix de qualquer valor. Já deve estar aparecendo recomendações de vídeos para você ficar mais um pouquinho comigo. Um grande abraço.